que resolver a situação do Felipe Coutinho, né? O Felipe Coutinho hoje encerra o seu contrato com o Vasco dia 30/6. A partir de amanhã, ele volta a ser jogador do Aston Villa da Inglaterra. E o Vasco está buscando, tentando com o próprio jogador junto ao time inglês, o que vai ser feito, se ele vai rescindir o contrato, se vai amigavelmente, se o Vasco, enfim. É uma situação também que começa a virar um pouquinho de novela, né, Flávio? Não, Emerson, porque o contrato dele termina hoje, cara. Termina hoje. Não tem o porquê de resolver isso antes, porque enquanto ele tem contrato com o Vasco, ele tem contrato com o Vasco. E não é jogador mais do Aston Villa. A partir de amanhã, ele volta a ser um jogador do Aston Villa. E diante das urgências, isso já está sendo tratado. Isso não é uma coisa que vai ser tratada a partir de amanhã. Mas não adiantaria nada ser resolvido agora, ou semana passada, ou terça-feira da semana passada, porque ele tem contrato ainda. Então, a partir de hoje, provavelmente, ou amanhã, sim, a gente vai ter uma novidade, porque ele volta a ser jogador do Vila, o certificado de transferência dele volta para a Inglaterra, e me disse, uma pessoa do staff dele, que até dia 7 isso estava resolvido. Se ele ia ficar ou não. Ele quer ficar no Vasco, ele quer ficar no Brasil. E essa é a situação mais importante, a vontade do jogador. O acerto com o Vasco é que tem que ser discutido. De prazos, a gente não sabe se ficou algum rabisco aí para trás, sabe? Tem que resolver isso, prazos novos. O Felipe Coutinho provavelmente vai querer fazer alguma coisa por um tempo maior. O Coutinho tem 33 anos, cara. Ainda é muito jovem. Pode jogar aí em altíssimo nível mais alguns bons anos. E que tomara que seja no Vasco. E para a Europa, eu acho que ele não tem mais objetivo. Então eu acho que a gente tem que pensar nisso do Felipe Coutinho como um cara a longo prazo. Tem que pensar num plano de carreira para o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho é um jogador cria do Vasco, que pode terminar, talvez, colocando aí, comparado com os outros jogadores crias do Vasco, melhor do que todos, porque sempre o jogador no final de carreira, né, fica para você ver a imagem do Alex Teixeira, tá estranha, do Souza ficou ruim, né, a gente não tem um ex-jogador assim, cria do Vasco que tenha, não, poxa, vai deixar saudade, como é o Riquelme, por exemplo, no Boca, que deixou uma imagem no final de carreira espetacular, o Raul no Real Madrid, esses jogadores emblemáticos, e eu acho que o Felipe Coutinho tem muito disso. Jogador criado no Vasco, jogador nascido no Vasco, jogador que tem nome de sala de aula no Colégio Vasco da Gama. Então é um cara que precisa ser tratado da mesma forma, porque retorno ele vai dar. Então eu acho que isso é que está sendo estudado agora. Não é apenas uma mera volta, como foi o primeiro contrato. Agora é de uma permanência e de um plano de carreira. Ó, vamos fazer um time mais forte, vamos botar você para ser o comandante disso. Você vê a arte aí do jogo do dia 5, ele é o top. Ele está lá em cima. Uhum. Ele é o cara que atrai público, é o cara que atrai patrocinador, é o cara que atrai investidor, é um cara que vai trazer outros jogadores no bojo. Então eu acho que o Vasco tem que burilar e, por favor, Vasco, por favor, estou pedindo aqui, por favor, encarecidamente, não faz um anúncio de uma renovação do Felipe Coutinho como qualquer outro jogador, não. Faz um negócio grande, sabe? Uhum. Senta o cara numa mesa, assina um contrato, faz um vídeo bacana, faz uma entrada ao vivo, sabe? O Felipe Coutinho não é um qualquer, gente. A gente não pode tratar esse tipo de jogador como um jogador qualquer. Então, só pedir É. isso, por favor, fazer um trabalho bacana aí na renovação dele. E Flávio, Primeiro, é importante falar que eu não tenho participado de nada, tá? Embora, embora o Cacau, que é o representante do Felipe Coutinho aqui no Brasil, me ligou e iniciou esta conversa com o Pedrinho. Eu levei o Pedrinho até a casa do Felipe Coutinho, ele conversou com os irmãos, não me lembro bem os nomes, sei que um é Davi, eu acho que o outro é Cristiano, eu acho que é isso. Eles falaram do desejo do Felipe Coutinho em retornar ao Vasco da Gama, não era ao Brasil, em retornar ao Vasco da Gama, né? Pelo carinho, ele está inaugurando um instituto, Instituto Felipe Coutinho, ficar perto da família, enfim, curtir um pouco o futebol brasileiro, porque ele estava morando num castelo, lá no Catar, em frente à praia, mas não era um futebol competitivo, a vida era sem graça, sei lá, algumas coisas desse tipo. A partir desse dia, que deve ter aí um mês, cerca de um mês atrás, o Pedrinho não falou mais nada comigo sobre o Felipe Coutinho. Tudo que eu sei, ouço pela imprensa. Claro que eu estou torcendo para que ele venha,
para que o Vasco contrate outros jogadores do mesmo nível do Felipe Coutinho e que o Vasco seja forte a partir do dia 10 de julho. Mas eu não sei exatamente o que pode acontecer. Entendo, sim, que tem aí o desejo do clube e o desejo do atleta. E nem sempre esses desejos... Eu digo o desejo do Aston Villa e o desejo do Felipe Coutinho. Nem sempre esses dois desejos eles convergem para o mesmo lado. E eu não sei, de fato, não sei mesmo. Confesso que não sei. Eu falei com o Pedrinho domingo antes do jogo só. De lá para cá não falei mais com ele. Ele estaria à disposição para ajudá-lo, se ele achar necessário. Mas de lá para cá não falei com ele e nem com ninguém que hoje comanda o Vasco. O ex-jogador Edmundo, ídolo do Vasco, manifestou sua desaprovação em relação à fase atual do clube e, em especial, dirigiu críticas ao jogador Felipe Coutinho. Em suas declarações, Edmundo afirmou que Coutinho não faz jus ao salário que o recebe, levantando questões sobre a adequação do investimento do clube em certos atletas. Edmundo também se dirigiu ao presidente Pedrinho, alguém com quem ele mantém uma boa relação, e desaprovou a aceitação das exigências feitas por Coutinho para continuar no Vasco.